Bom dia, telespectadores do Hoje em Dia, da TV Record e do R7. Estamos aqui agora para responder as perguntas de vocês, internautas, sobre o tema de hoje do quadro Você e o Doutor. O tema de hoje é um tema muito importante, que é o câncer. Então eu já vi que tem algumas perguntas aqui que já chegaram no nosso site e eu vou dar uma olhadinha e a gente já vai começar. Bem, a Gisele Thaisa Rosa pergunta: Doutor, paciente com diagnóstico de metástase no pulmão deve tomar a vacina contra a gripe A? Ô Gisele, a vacina para a gripe H1N1 ou a gripe A, a vacina é muito importante para alguns tipos de doença. Primeiro, pacientes idosos. Segundo, crianças. E terceiro, para pacientes com algum problema especial de saúde, como, por exemplo, diabéticos, insuficiência renal crônica, pacientes que têm um problema no pulmão. E os portadores de câncer, eles têm que conversar com o médico oncologista, que aqueles que estão realmente tomando conta do seu parente ou do seu amigo, para ver se ele pode ou não, se ele deve ou não tomar a vacina. Normalmente, as pessoas que são portadoras de câncer ou que estão fazendo tratamento para algum tipo de câncer, geralmente vão ser avisadas pelo serviço de oncologia, se pode ou não. Por quê? Porque depende muito da fase do tratamento. Às vezes o seu parente está tomando medicamentos muito fortes e a imunidade cai muito. Aí você vai tomar a vacina, a pessoa pode desenvolver a doença ou abrir a porta para outras coisas. Então, para responder essa pergunta, converse com a equipe que cuida do seu parente que está com esse problema no pulmão, ok? A próxima pergunta é assim: alimentos preparados no micro-ondas podem causar câncer? Laurie Ferreira, que ela pergunta, Laurie ou Laurie, ela pergunta se alimentos preparados no micro-ondas podem causar câncer. Olha, Laurie, atualmente os aparelhos de micro-ondas, eles não dão esse problema. Quando o micro-ondas foi lançado no mercado, há mais de 20 anos, realmente teve nos primeiros anos, foram feitos trabalhos com ratos, camundongos, né? E viu que isso poderia realmente acontecer porque o efeito do micro-ondas mudaria a composição dos alimentos e esses alimentos poderiam virar cancerígenos, né? A gente sabe que, na realidade, existem alimentos que podem te fazer muito mal, que têm substâncias químicas cancerígenas, né? Os conservantes, o excesso de sal para conservar comida, tudo isso pode levar ao câncer. Mas a gente sabe que o micro-ondas em si, atualmente, ele não tem essa característica. Então, pode ficar tranquilo, tá? O Rubi pergunta: doutor, gostaria de saber se é verdade que fazer sexo é bom para evitar câncer de próstata. Tenho 55 anos, por favor me explica, eu estou aguardando. Ô Rubi, realmente o câncer de próstata é um assunto que a gente pode conversar aqui a manhã inteira, né? É uma coisa muito ampla. Mas, sendo bem objetivo na sua pergunta, trabalhos mostram que a atividade sexual masculina, quando feita de forma saudável, ele pode prevenir, sim, o aparecimento do câncer de próstata. Mas são alguns trabalhos na literatura que mostram isso, que o homem que renova o esperma, renova o líquido prostático, que tem uma atividade sexual saudável, ele realmente pode ter menos incidência de câncer de próstata do que pessoas que não têm essa atividade sexual muito frequente. Mas não são todos os trabalhos que são uníssonos, que são homogêneos em falar isso daí, como, por exemplo, trabalhos na literatura que dizem que, por exemplo, tomar suco verde ou o mate verde previne o câncer de próstata, né? A gente sabe que a prevenção do câncer é um assunto muito importante. E a prevenção do câncer não é só você se abster de alguma coisa, é você ter uma vida muito estável, é você ter um estilo de vida muito saudável, é você evitar de tomar sol toda hora, passa protetor solar, fica pouco tempo no sol,
Não beber muito álcool, a gente sabe que o excesso de álcool leva também ao câncer de próstata. Tomar muito cuidado com certos tipos de alimento. Não colocar, por exemplo, fibra na comida é muito ruim. Então, comer salada, comer fruta, comer produtos integrais. A prática de atividade física, 30 minutos só por dia, já ajuda a prevenir o câncer, porque a obesidade é fator que aumenta a incidência do câncer. Bom, agora eu vou para a pergunta da Tata. A Tata Dias pergunta: descobri o câncer de mama em dezembro de 2015, em fevereiro de 2016 fiz a cirurgia e retirei um quadrante do seio. Essa cirurgia a gente chama de quadrantectomia. Não precisei de quimioterapia, porém já estou fazendo a radioterapia. Quais as chances de voltar? Ajuda, doutor. Obrigado a todos. Bom, ô Tatá, é assim, o seu tumor devia ser bem localizado, porque o cirurgião tirou só um pedacinho, né? Ele tirou a quadrantectomia, que é um quadrado. Quadrantectomia é de quadrado, assim, porque ele vai lá e tira do local aquele tumor. O seu médico, o grupo de oncologia, deve ter feito vários exames no que ele tirou e viu que quando ele tirou tinha uma margem de segurança muito grande. Margem de segurança é quando você tira o tumor e o patologista, quando vai ver a lâmina no laboratório, ele vai ver que nas bordas não tinha célula cancerosa nenhuma. Isso chama-se margem de segurança boa. Quando ele tirou e viu que a margem de segurança era boa, ele depois foi ver qual tipo de câncer que era esse. Se era o câncer de ducto, se era carcinoma, se era adenocarcinoma, enfim, dependendo da célula do câncer de mama, ele indica algum tipo de tratamento, ou quimioterapia, ou radioterapia, ou os dois. No seu caso, ele optou por radioterapia, que é uma coisa localizada, uma coisa mais benigna, mais fracionada, né? Você deve ter tomado algumas sessões, vai ficar um tempo sem tratamento, vai repetir vários exames e vai ver como está a progressão da doença. A gente que cuida, a gente que é clínico geral e observa o câncer há muitos e muitos anos, a gente sempre fala que é muito importante quem trata do câncer não ficar tranquilo, falar, ah, bom, graças a Deus já fiz rádio, agora estou curado. Não. Quem tem que sempre estar cuidando, tem que sempre fazendo exame, fazer check-up, manter o seu corpo saudável. Muitas vezes eu falo que quem tem câncer, porque o câncer é um impacto na nossa vida, né? Quando a gente ouve falar, nossa, eu tenho um câncer, você para toda a tua vida, você muda a sua vida, você começa a encarar o mundo de uma outra forma, não é? Você começa a dar importância para coisa que você nunca deu importância e você começa a desprezar coisas que você valorizava muito. Isso eu digo sempre para os meus pacientes e meus amigos e clientes que vão no consultório, que a gente tem que saber viver a nossa vida. A gente tem que saber levar a vida que a gente tem. Porque só depois que você fica doente, com qualquer doença, é que você pensa em mudar. E o câncer é uma doença que muda a vida de muita gente. Então, antes de você ter essa doença, já procura mudar a sua vida. Procura ter uma vida mais equilibrada, ter amigos, contar as coisas que você está guardando dentro de você, evitar aquela mágoa, sabe, momentos ruins, ter um seu clínico, ter um médico de família confiável, ter um grupo de pessoas que possam te ajudar. E quando você for tratar o seu câncer, lembra que atrás do tratamento tem um médico que está preocupado com você, tem um grupo de oncologia que está preocupado com você, tem médicos extremamente habilitados, médicas, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, psiquiatra, psicólogo. Eu digo que tratar o câncer é uma coisa multidisciplinar. É a nutrição, é a nutricionista. Eu, como clínico, dou muito valor para todas as especialidades médicas e paramédicas, porque ajudam muito a medicina paliativa. Eu não tive tempo de falar no ar sobre a medicina paliativa. Medicina paliativa, ela ajuda muito contra o enjoo das drogas, contra a dor que você tem no dia a dia. Então, os analgésicos, a reiki, fazer massagem, enfim, uma série de yoga,
não é? Ajuda muito a fazer esse tipo de tratamento. Bom, vamos em frente. Doutor, como o câncer entra no corpo de alguém? Como essa doença começa? Pergunta do Jonathan Rocha. Ô, Jonathan, sua pergunta é muito importante. Como que o câncer entra? O câncer ele não entra, ele já está dentro da gente. E uma coisa que eu estava conversando com o César Filho agora, todos nós podemos ter um começo de um câncer agora, nesse exato instante. A gente pode estar tendo um câncer no osso, no músculo, no cérebro, no coração, mas o nosso corpo, ele sabe lidar com isso. Ele tem defesa química, ele tem anticorpos. Você bloqueia o crescimento do câncer, às vezes muito com uma dieta apropriada, com uma dieta balanceada. Agora imagina que o câncer está querendo começar e você começa a beber muito, você vai tomar sol, você não faz atividade física, então você está dando o quê? Tendo mais fatores de risco para ele crescer. Então o câncer é um defeito genético que as células começam a multiplicar, uma começa a crescer muito rápido por um defeito do código genético, que pode ser hereditário ou pode ser teu mesmo, entendeu? E isso começa de uma hora para outra e você não sabe. Como que você vai ficar sabendo que você tem câncer ou não? Você tem que fazer um exame médico, você tem que conversar com o seu médico. Nunca deixe o sintoma aparecer para você cuidar da doença. Por isso que eu, como médico de família, eu sempre aviso todos os familiares e meus clientes, cuide da sua saúde, não precisa ficar doente para cuidar. É importante você se cuidar no dia a dia, passar por uma avaliação médica anual, fazer um exame de check-up, um exame de sangue, exames de imagem, são muito importantes, né? A medicina preventiva está aí para isso daí. E assim você começa a cuidar muito da sua vida atual e da sua vida que vem pela frente. Então, o câncer nasce de um defeito genético das células do nosso corpo. E, claro, tem os fatores de risco que eu falei no programa. Tomar muito sol, beber muito, etc, etc, etc. Bem, a Carmen Schwanbach pergunta, bom dia, doutor. Tenho câncer no colo do útero. Estou grávida, de 20 semanas. Eu posso ter parto normal? Eu tenho 32 anos de idade. Ô Carmen, nada impede de você ter uma gravidez. Você já está com 20 semanas, Carmen? Parabéns. Em primeiro lugar, parabéns pela gravidez, né? É um presente dos céus, né? A mulher grávida, ainda mais uma gravidez saudável como a sua. Graças a Deus, teu câncer é localizado, é lá embaixo, é pequenininho, mas essa resposta quem vai dar é o médico que cuida de você, que é o teu ginecologista e obstetra. Ele vai ter uma resposta muito boa porque ele está acompanhando você. Ele faz o ultrassom e ele vê a dinâmica, ele vê a mecânica do teu colo. Eu, por um e-mail, não vou poder responder até antiético. Eu responder uma pergunta tão importante como a sua pela internet, né? Eu não deixo mesmo, não consigo responder. Então, mas de coração, procura o seu ginecologista, ele vai ter condição. E, novamente, parabéns pela gravidez. A Sandra Robles pergunta, pólipos pode se transformar em câncer? Sandra, obrigado pela sua pergunta. Eu estou entendendo que esses pólipos que você está se referindo são pólipos no intestino. E muito interessante a sua pergunta, porque os pólipos são características de lesões pré-cancerosas. Então, toda vez que a gente faz uma colonoscopia e a gente tira um pólipo, por que a gente faz colonoscopia? Primeira coisa, a gente faz colonoscopia, que é um exame. O que é colonoscopia? Colonoscopia é uma endoscopia feita por baixo. O médico entra pelo reto, pelo ânus e vai e vê todo o intestino grosso. Então, a colonoscopia vê o cólon, que são o cólon ascendente, transverso e descendente. Dentro do nosso intestino grosso, a gente pode ter lesão benigna, como o pólipo, mas pode ter lesão maligna, que é o câncer. Só que o pólipo, que ele tira na hora que faz o exame, se a gente não tira esse pólipo, ele, depois dos anos, ele pode se transformar em câncer do intestino. O pólipo pode se transformar numa doença maligna. Por isso que quando a gente vê pólipo durante a colonoscopia,
a gente tira esse pólipo, manda examinar. Geralmente os pólipos são todos benignos, né? Mas eles têm uma característica chamada de pré-malignidade. Eles podem se transformar mais tarde em câncer. Então, respondendo à sua pergunta, sim, os pólipos podem se transformar em câncer. Faça a colonoscopia de repetição e tire sempre esses pólipos. Mesmo pólipo na tireoide, sempre é bom a gente tirar. A Lu Peçanha pergunta: bom dia a todos. Quase todas as mulheres da minha família tiveram mioma. Gostaria de saber se isso é um tipo de câncer. Boa pergunta, Lu. O mioma é um tumor do músculo. Mioma, mio em latim é músculo. E mioma é um tumor do músculo. Geralmente o mioma é um tumor do músculo do útero. E esse tumor é benigno. Por quê? Ele não dá metástase, ele pode crescer, mas ele não mata. Ele pode matar se ele romper de sangramento, mas isso é em caso extremo, né? Os tumores benignos, eles não matam a gente. Eles podem dar trabalho para operar, não pode deixar crescer muito o mioma. Miomas muito grandes dão trabalho para operar. Então, o mioma pode ser hereditário, sim, e ele não mata. E ele é característica benigna. Pode ficar tranquila, mas cuida do seu mioma, tá bom? Muito bom. Cristiane Gomes pergunta: bom dia, doutor. Gostaria o que fazer quando estiver com câncer de duodeno? O médico não te passa nenhum tratamento. Peço ajuda, por favor. Bom, Cristiane, é assim, o tumor de duodeno, ele se comporta muito como um tumor de estômago, de intestino. Então, geralmente, o cirurgião, primeira coisa, tem que tirar o duodeno. O que é duodeno? Duodeno é uma parte do estômago, é o final do estômago, começo do intestino. Então, ele tira o duodeno, faz a cirurgia de anastomose, ele recompõe, pode fazer radio ou quimioterapia e ajuda muito quando pega no começo da doença, né? Então, procure seu oncologista, converse com ele, que o tratamento é cirúrgico, químio, radioterapia, e aí você pode estar muito bem. Eu agradeço a todos vocês as perguntas que me encaminharam, tem tanta pergunta aqui. Acompanhe no meu site www.doutorantoniospreuser.com. Nos vemos, tenha saúde, cuide-se. Um abraço a todos e boa semana. Muito obrigado, um forte abraço.